Viajar em baixa temporada deixa muita gente incerta. Será que vale a pena? As passagens são um pouco mais baratas. Mas e o clima? Tá pegando muita chuva. Tá muita chuva. Realmente o verão tem um clima melhor e ainda coincide com as férias da molecada. Mas para aquelas pessoas que podem aproveitar as promoções baratas dos voos de baixa temporada, tem muita coisa que dá para aproveitar. Há muitas festas e eventos que são sazonais, então fiquem atentos para se programarem para virem nessa época. Estamos entrando na época da castanha. Há várias festas espalhadas por todas as regiões, com mau gosto e com muita castanha. Nós voltamos à Serra da Estrela só para curtir essa festa da castanha e mostrar para vocês que também dá para curtir muito fora de época. Nós viemos aqui em um casal, é o casal do Pachecal. Os casais são propriedades, são casas que ficam um pouquinho mais afastadas do núcleo central, da vila ou da aldeia. E aqui pertence ao seu Agostinho. E a gente vai mostrar aqui um pouquinho da panha da castanha, como que faz a panha da castanha. Apesar desse ano a plantação ter sofrido muito por causa dos incêndios, aqui ainda foi bastante preservado. Olha que lindas essas castanhas. Agora eu já aprendi com uma panha. A panha é sempre as mais gordinhas. Então aqui tem o ouriço, Sim. a castanha fica dentro. Sim, E quando vai apanhar a castanha, é sempre as que caem no chão ou se apanha da algumas do caem castanheiro? do ar, outras Mas caem nós, mesmo no nós chão. nunca vamos a fazer isto. Nós apanhamos sempre apanhamos aquela que do está no chão. chão. Ela tem que estar no chão para estar Sim, boa, senão sim, ela sim. não tá própria ainda, né? Sim, sim. Sim, é. Mas ela já cai aberta. Já. Sim. Você vai pegar a castanha do chão e os ouriços geralmente ficam separados, né? Ele já... Sim. O ouriço cai sempre posterior à castanha. E o seu Agostinho estava falando pra gente que, infelizmente, por conta dos incêndios, muitos dos castanheiros sofreram. Sim, sofreram e secaram, parte deles secaram. E outros ainda ficaram com partes verdes, dão castanhas, mas uma coisa muito mínima, quando a coisa era muito diferente. E aí o que aconteceu com os javalis? Os javalis deram muita área e eles agora andam pouco alimento, atraem a andar uma coisa que atacam mais. Então aqui sobrou, aqui os castanheiros aqui desse casal estão preservados, não foram afetados pelo fogo, só que os javalis que sobreviveram estão precisando de comida, então eles Exatamente. vieram para cá porque eles não têm outro lugar para se alimentar. Exatamente, é isso mesmo. Então o seu Agostinho falou que esse ano deu pouca castanha porque os javalis comeram muito. Exato. Os javalis também estão com fome, coitados. Então seu Claro. Agostinho é responsável por alimentar os javalis E eles daqui. têm que ser alimentados. O seu Agostinho, eu imagino que cresceu aqui, né, nesse Cresci, casal, nasci. nascido e criado aqui. Sim. O senhor comeu muita castanha quando criança, quando miúdo. Sim. O que, E eram bem boas. e o que o senhor mais gostava de comer? A castanha assim pura ou era É mais doce? assada. Eu gosto muito de castanha assada. E também fazia essa sopa de castanha, moída suja. Antigamente, junto às lareiras, secavam as castanhas que chamava-se, agora já se não usam, um caniço. E secavam-nas nesses caniços. E depois a castanha, dava aí quase para um ano, aquilo ficava seca mesmo. Não precisava ficar resfriado, nada? Nada. Ela durava, Sim. ela só ia ressecando. Mas tinha que ser mesmo seca. Então as pessoas conservavam e faziam o caldo da castanha. Era uma O pau da castanha, sim. Depois também faziam a tal sopa da abóbora. Depois. Eu até gostava muito, mas depois essa sopa da abóbora levava leite dos animais, das cabras ou ovelhas, e metia-se um bocado de açúcar. E aquilo ficava bom. Era o sabor do outono. Como que é o nome da senhora? Meu nome é Senhora da Terra. Senhora da Terra? Sim. E o senhor é de onde? Da Terra. Da Terra. Vá lá, exatamente. Esta senhora é Olá, uma senhora Boa tarde, formidável. tudo bem?
Tudo. O rosto da senhora, nós a conhecemos de onde? Eu também pensei que já os vi de outra vez. Eu também já os vi. Já os vi e já os Já os vejo. vi de outra vez, já e ali à vejo porta da que é na capela. internet. Sim, A sim. senhora abriu a porta pra gente. Ah, que Sim. linda. A Érica é boa, porque a senhora na época estava de máscara e ela reconheceu mesmo de máscara, porque foi em janeiro. Sim, eu fui. Em janeiro. Sim. Ela abriu a porta da capela pra gente a senhora em falou janeiro. que tava E agora vou fechá-la. tinha acabado de fazer aniversário. Hoje, para o mês que vem, 85. Olha. Eu estou a conhecer as caras. E fui à porta da capela. Esta senhora também tem um coração de ouro. E sou da idade dela. Vá lá, vá lá. Só que ela já os fez. É eu já os fiz. muito simpática, generosa para com toda a gente. Olha, como que é o Já nome da fui. senhora? O seu Maria nome? de Santos Guerra. Os galhos da senhora é para acender a chaminé? Não, é para Para pôr, esquentar? para pegar a lenha mais grossa. Ah, No fogão. para depois pegar o fogo. Vá, então. Pra acender. Tudo bom. Tá certo. Tudo bom? Tudo de bom. A gente tá aqui na aldeia de Fogozinho. A Rita e um outro senhor pararam e falaram: olha, eu conheço vocês. A gente se sente prestigiado. Essa escola também já está fechada, eu imagino. Não, tem crianças? Não, tá. Aqui é o restaurante, vamos dizer, a cantina. Castanheiro seco de velhice, não foi de fogo. Ele já deu o que tinha que dar. Muitas E- castanhas que a gente passava aqui e apanhava. Ah, esses aqui ainda estão verdinhos, ó. Lá. Aquelas árvores que estão além também são todas castanheiras. Além aquelas. Esta pedra, se a senhora quer, era vendida para os alemães para fazer cristal. E hoje tá aqui na rua. E hoje está aqui na rua. A gente fica tão feliz quando nós encontramos pessoas assim, tão receptivas e carinhosas, né? Como a Rita. Ela levou a gente para conhecer todos os castanheiros aqui da aldeia, nos apresentou os moradores. Ela foi super simpática, ela encontrou a gente na rua e falou assim: eu conheço você de algum lugar. Eu falei assim: talvez você já tenha visto algum vídeo nosso. Eu falei assim: sim, eu vi. E aí a gente falou que estava buscando um castanheiro para fazer umas imagens. E aí ela se prontificou a dar uma volta aqui, mostrar todos os castanheiros que tinham. E ainda ficou conversando com a gente. Uma simpatia. Ué, querida. Mas agora é hora da festa. E nós gostamos de inaugurar as festas, porque chegamos um pouquinho adiantado. E ainda estão terminando ali, ó, de fazer a decoração. Falta uma hora pra inauguração. Mais um evento que a gente veio inaugurar no Zoo. A gente é sempre os tiozinhos que chega primeiro, estão montando a mesa ainda. Aí quando tiver bombando, bufando, aí vai estar todo mundo só no ziriguidum. Aí a gente já tá no cafofo quentinho debaixo da coberta. Eu vi que estão fazendo sopa de castanha ali dentro. Eu quero ver fazendo. Vamos lá. Qual que é o ingrediente que tem nessa sopa mágica? Cebola, uma tomate e cogumelos e castanha e batata e azeite. Castanha não pode faltar. Eu Sim, já quero sim. provar. Sim. E por 10 minutos. Delícia, tá? Já tá delicioso, tá aprovado. E olha que não tá nem pronto. Muito obrigada, senhora Maria. Aquela sopa vai dar pra quantas pessoas? Muita. Eu tava preocupada porque eu pensei que não fosse dar pra mim. Eu vi-os aqui e digo assim, eu já vou dar um bocadinho. Sopinha de castanha. Tá super quente, estão vendo a fumaça que tá saindo? Que delícia. Gente, que sopinha boa. Que delícia. A senhora Maria falou que tem castanhas e também tem cogumelos, mais uns outros temperos. E depois ela bate tudo, né? Aí fica um cremezinho sensacional. Muito bom. Isto é tarte de castanha, isto é de castanha. E aquilo são bolos de castanha. E a senhora que fez? Quer provar? Fui eu que fiz tudo. Quer que provar? delícia. Eu quero. Como este bolo? É muito bom. Castanha. Já tomamos a sopa, agora é a sobremesa. Super levinho. São bons, são. Ó, dá pra ver que tá macio. Super macio. Uma delícia. E eu gostei que a dona Bernadette, ela é igual eu. O açúcar é bem comedido. Nossa, uma delícia esse. E a Titiana tá querendo fazer a feira aqui na Senhora Bernadette. A gente já comprou umas bolachinhas e uma compota de castanha ao lado. E pra festa da castanha tem que levar castanha, né? Ora bem. E é que são boas. São boas.
nós viemos aqui principalmente, não só para ver a festa, mas era uma das coisas que tinha na festa, que é o magusto. O magusto, quando se assa castanha e tal. E a gente queria ver muito o pessoal comendo castanha assando. Só que eu não sei porque tá demorando muito. A gente viu o pessoal comendo castanha aqui, mas a gente não viu o pessoal indo para ir lá para ver assar castanha. E falaram que aqui atrás a gente vai ver se a gente acha agora o lugar onde vai ter o magusto. Pra vocês verem como a gente é amador. A gente veio aqui praticamente só pra ver o magusto e a gente lá esperando lá na festa. Falou assim, bom, quando começar o magusto, vão chamar a gente vai lá pra ver o pessoal assando castanha. Ninguém chama, ninguém, tá todo mundo lá. Aí que a gente descobriu, na verdade, o magusto, o pessoal fica fazendo a castanha aqui e as castanhas vão assadinhas pra lá. E aí eu achei sensacional porque você vê, pra castanha não queimar, então fica nessa gangorra, ele vem, dá uma empurradinha, aí ela fica um pouquinho no fogo. Normalmente mexemos a castanha, ou abanamos para não estar sempre a apanhar o calor por baixo, para ela virar. E aí ela vai estourar. Ó, já tem uma estourando aqui, ó. Mas quer nada a ver, até faz aí parece fogo de artifício. Parece pipoca? Isso, Parece pipoca. Isso, o milho. Tietchan tá fugindo do magusto, Tietchan. Ai, eu tô fugindo. Podem comer se quiserem. Eu tô fugindo. Opa! Podem comer agora. É. Falou em comer comigo mesmo. Estas assim, estão rachadas, já não estouram. Ai, gente, que emoção. E tá quentíssima. Oi. Olha o tamanhão da castanha. Tá super docinha. Ai, que delícia. Não vou deixar pra você, Nuzito. Mas quando pega assim, eu achei que ia queimar a mão, mas ela não esquenta o suficiente. Mas é engraçado que elas pulam, elas começam a abrir, e tem umas que sai totalmente a casca, parece pipoca mesmo. Elas começam a pular, a saltar, e tem mais umas pra estourar ainda. Saído assim da grelha, na hora. Gente, dá zero pra nós. A gente crente que tava esperando um magusto, que era tipo festa junina, ia ter uma fogueira grande, assim, o pessoal assando castanha, todo mundo pulando em volta. E a gente, mas cadê o magusto que não chega? Cadê o magusto que não chega? E eu vendo o pessoal comendo castanha assada, eu falei assim, mas não é possível. Se a gente não fosse atrás, a gente ia voltar sem nada. Aí que a gente viu que, na verdade, o pessoal fica assando a castanha lá atrás, mas depois fica levando lá pra dentro da festa. Ninguém quer ficar passando frio lá fora. A gente queria ver o assado da castanha, ainda bem que depois a gente foi lá ver. Mas agora é hora da gente ir pro nosso alojamento, que a gente vai mostrar agora. Muito bom dia! Nós chegamos aqui no nosso alojamento, mas como vocês estão vendo, já tá claro, já tá de dia, que a gente chegou aqui à noite, depois de sair lá da festa da castanha, então tava tudo escuro, e nós viemos para a ceia. Na verdade, Fogozinho, a aldeia onde nós estávamos, ela fica dentro da Serra da Estrela, né, do Parque da Serra da Estrela, e pertence a Gouveia. Uns 40 minutinhos a gente veio até a ceia, onde a gente está hospedado. Sejam muito bem-vindos, viradeiras e viradeiras. Estamos no Senadomo, estamos hospedados aqui numa suíte. Eu vou mostrar aqui pra vocês o nosso espaço. Nossa cama de casal, o cantinho do editor aqui nesse canto. Que já tá meio bagunçado. Tem aquecedor, tem o ar-condicionado ali. Frio não vamos passar e não passamos. Aqui tem um armário. A gente não quer mostrar bagunça? Não quero mostrar bagunça. Esse é o nosso banheiro também, que a gente deu uma bagunçadinha. Tem um shampoozinho ali, um espelhinho aqui. Aqui um apartamento que tem vários quartos. Aqui o forte é para hospedar grupos, que podem hospedar grupos grandes, porque aqui tem 4 quartos, ainda tem mais um outro quarto que dá para colocar, que acho que tem um sofá-cama, então é super grande, dá para acomodar bastante gente. E ainda tem aqui uma área comum que a gente tem acesso. Tem um escritório, aqui também dá para alojar outras pessoas, dá para ficar aqui fora, tem a vista ali fora. Essa é a sala comum. É bem confortável. Quando nós chegamos, a lareira estava acesa e estava já quentinho. E ainda tem um andar de cima. Aqui tem vários quartos. Olha que fofo esse quarto. A decoração, quem fez esses quadros aqui, o abajur, foi a filha do Pedro, não é uma artista? Oi. Vocês sabem, a gente sempre deixa o link aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado no topo dos lugares que a gente fica, os lugares que a gente vai. Então a gente está deixando aqui o link do Senadomo para quem tiver interesse, para quem vier aqui para a região. Sala de jantar aqui, ó, dá para ficar todo mundo aqui nessas cadeirinhas e aqui é a cozinha. Como o Nuzito falou, aqui dá para alugar para grupos e também dá para alugar quartos individuais.
Para quem aluga individuais igual nós, tem o pequeno almoço. Aqui no pequeno almoço tem uma coisa sensacional. Primeiro é o nosso anfitrião, que é o Pedro. Ele nos recepcionou ontem. Ele é uma pessoa super simpática, muito prestativa. Mostrou aqui o apartamento pra gente, colocou tudo à disposição. Aqui informações sobre os lugares pra gente conhecer, pra gente visitar. Que a gente já tinha a nossa programação mais ou menos feita, né, por conta da castanha. Mas a gente sabe que aqui tem muito mais coisa pra ver, muito mais coisa pra conhecer. E olha só que sensacional. Isso aqui é requeijão, que nós já falamos pra vocês, né? Que é um queijo bem mais leve, porque ele é feito depois que você coalha o queijo, você tira, faz o queijo, sobra aquele soro e você faz o requeijão. Então ele é bem mais light, bem mais leve. E ele é de ovelha, que aqui a gente está na Serra da Estrela. E ele fala que ele vai buscar todas as manhãs direto do pastor, do produtor, de manhãzinha. Então isso aqui chegou fresquinho, requeijão de ovelha. E aqui ainda tem um doce de abóbora para comer junto, que é muito bom. Então, na Serra da Estrela, fazer um pequeno almoço com requeijão de ovelha é muito bom. Até porque o queijo da Serra da Estrela, ele é bem forte, bem gorduroso, para ficar tomando assim no pequeno almoço, né? E esse aqui é a versão mais light. Gente, é muito bom. Mas agora é hora de sair e conhecer mais coisas e mostrar mais coisas pra vocês. Nessa viagem, a gente já tava com a programação toda prontinha pra gente ver a festa da castanha. O Pedro, que é o nosso anfitrião, ele deu muitas dicas do que fazer aqui na região. E como ele mora lá no apartamento, ele tá sempre à disposição para todas as informações que a gente precisa. Nós programamos uma caminhada agora. A gente vai caminhar um pouquinho aqui pela natureza e acho que ainda vai ter plantio de árvores. Nós estamos gravando agora em novembro. Apesar de nós estarmos no outono, a gente chegou achando que ia pegar mais ou menos meia estação, mas na verdade está bem friozinho e a gente começou a caminhar, a gente estava meio agasalhado porque a gente chegou, estava super frio. Tá uns 6 graus. Mas agora já está começando a esquentar, acho que a gente já vai começar a tirar tudo. Eu já tirei a touca, daqui a pouco eu vou tirar a jaqueta. Gente, essa vista aqui é espetacular. Quando a gente está na aldeia, como ali está bem na montanha, fica cheio das casas ali em volta, então a gente não consegue enxergar tanto que tem ao redor, a não ser quando a gente vai pro castelo, que nós já mostramos para vocês quando a gente veio aqui em janeiro. Aliás, quem quiser ver um pouquinho mais de fogozinho, fora aqui dessas atividades que a gente está fazendo, é só dar uma conferida naquele vídeo que a gente fez a primeira vez que a gente esteve por aqui. Mas aqui o cenário é realmente espetacular. A gente caminhou 3 minutinhos, 4 minutinhos, já saiu aqui de onde estão as casas, olha só. A caminhada foi organizada por conta da festa da castanha, por isso que tem tanta gente aqui. Todo mundo exagerou na comida ontem e hoje vem fazer caminhada. Agora tem que pegar força porque é só subida. Tem uma coisa que a gente sempre fala nos vídeos, mas a gente nunca faz, que é a gente precisa melhorar nosso preparo físico. Porque sempre quando a gente faz essas caminhadas, a gente fica falando assim com falta de ar e a gente vê que as pessoas que estão com a gente estão levando de boa. O senhor que está liderando aqui o grupo, o seu Antônio já é um senhor, ele está lá na frente, ele está de boa, não está nem suando. Se tiver algum personal trainer nos miradeiros e quiser nos enviar umas dicas como que a gente faz isso por conta, a gente está aceitando dicas de ele vai falar como entrar em forma. Ele vai falar, pagando bem, posso dar dica. Pagando bem que mal tem. E o que é pior é que às vezes a gente para assim pra filmar, mostrar alguma imagem da serra, e aí o pessoal segue lá na frente, e aí a gente precisa de pique pra correr um pouquinho, acelerar o passo pra não se perder do grupo. Porque ó, a gente já tá por último, não tem mais ninguém atrás da gente. Tem a parada agora pra beber água. Aqui é uma região muito rica em água, então tem umas fontes. Já disseram pra gente que tá liberado aqui pra beber e por isso que fica também nessas nascentes escorrendo aqui um pouco pelo caminho. Ó como a gente tá longe do pessoal, tia, tem que correr agora. Vamos correr. E faz uns 20 minutos que a gente tá caminhando, meia hora de só subida, só subida. Olha isso aqui. Olha essa vista, que fantástico. Fogozinho foi um dos lugares que foi super afetado dos incêndios que tiveram agora no verão. Tem muita parte verde, que está intocado bonito, mas a gente consegue ver muita parte aqui na serra. Mais escuras. Com árvores que arderam, né, que queimaram, e que infelizmente vão demorar um pouco para se regenerar.
Daqui dá pra ver a aldeia de onde a gente saiu. Ali bem longe, tá vendo? Tem o castelo ali atrás, aquela montanha mais alta. Já vou falar que isso aqui não é pra quem tem mobilidade reduzida, tá, gente? Nem preparo físico reduzido. Também não. Foram mais ou menos uns 5 km, praticamente tudo só subida, só subida. É realmente muito cansativo. Mas eu já tô vendo aqui que não tem muito mais pra onde subir. Pelo menos de subida acho que terminou. O senhor vinha até aqui buscar lenha pra casa do senhor? Sim. Onde que era a casa do senhor? Lá embaixo. De onde a gente saiu. De onde a gente saiu? O seu Antônio é antigo morador aqui da aldeia, agora ele não mora mais, mas ele conhece tudo aqui. E ele fez a gente passar vergonha. Porque ele estava lá na frente, a gente só conseguiu alcançar agora no finalzinho. A gente ficou para trás e ele vai na frente com pique. Está com preparo físico infinitamente melhor que o nosso. Quantos anos tem o seu Antônio? Quantos pensa? Pelo preparo físico eu dou 62. Quantos? Pelo preparo físico, 62. Mais 18. Mais 18? Caramba! 80? Vou fazer. Não acredito. tem Mentira, 80. seu Antônio. Não acredito. Eu não acredito, não. Quero ver o... Nossa, que vergonha! Quero ver o cidadão. Eu quero estar de cidadão. Olha só, 80 anos e está com esse pique. Não, Aqui, Nusita, agora a gente se esconde. aqui onde a gente está é o que o senhor tinha dito que era o Santiago, Não, Portela. O Santiago é atrás deste monte. que tem é um monte, né, que chama Sim, Santiago. sim, sim, Aqui sim. tem um outro monte que chama aqui Santiago, eu achei que a gente tinha subido, mas esse aqui chama É Portela. Portela, chama Portela. Agora a gente pode se esconder, porque deu vergonha, não deu? O seu Antônio falou que quase tem 80 anos e a gente aqui com a língua pra fora. Antônio falando, 3.300 metros, 3 quilômetros. Demorámos 1h10 minutos. 1 hora e 10 minutos, Nossa, que parece que pareceram é muito mais. umas 5 horas. É que foi quase tudo subida. A gente saiu da aldeia, andou um pouco, acho que uns 200 metros normal. E depois começou só subida, bem íngreme. Foi bem cansativo. Tem algumas coisas que eu não sei se dá para transmitir em vídeo, porque tem uma sensação que a gente tem do esforço físico combinado com essa coisa de você estar num lugar bonito, num cenário realmente diferente, que a gente vai tendo assim uma emoção, porque eu acho que é muito de desafio, assim, a gente se sente desafiado. Uma hora ali atrás eu comecei a ficar cansado, que pra gente isso é um esforço muito grande, apesar de para outras pessoas tirarem de letra. Tipo o seu Antônio. Às vezes dá até vontade de chorar. E pra quem tá vendo parece tonto, mas é porque é essa coisa do desafio mesmo, de você, não, eu tenho que conseguir, eu vou conseguir. Chegou uma hora ali que eu também tava muito sem fôlego. E eu já falaram que quando a gente tá no nosso esgotamento físico, a gente ainda tem 20, 30% da nossa capacidade, né? É nisso que a gente tem que se apegar e ir até o final. Eu achei que já tinha acabado, mas eu esqueci. A gente tinha falado para vocês que o objetivo da caminhada era subir e depois plantar umas árvores, que eu acho que tem a ver também para a gente contribuir com a perda que teve dos incêndios desse ano. A gente sabe que ardeu muito, queimou muito, e a gente estava conversando com os moradores aqui, e eles falaram que se queima 2 vezes é muito difícil recuperar, regenerar sozinho. Tem que ir plantar mesmo, né? Então a gente vai lá plantar umas árvores. Mas eu acho que agora é só mais um pouquinho, Agora tem que caminhar. Tá mais plano, ó. E aqui a gente se sente no topo do mundo, que a gente está bem alto e a gente consegue enxergar a aldeia bem lá embaixo de onde a gente estava. E a vista aqui está super desimpedida, bem ampla, aqui para baixo. A minha é do Nusito. Acho que foi a árvore mais difícil que eu plantei. Tá bom. Tá muito bom. Eu queria deixar uma plaquinha aqui para voltar aqui daqui a uns 20 anos, saber se ainda está aqui. Missão cumprida, Tietchan? Maravilhosamente cumprida. Deixamos uma sementinha aqui para posteridade. Mais do que uma sementinha, né? Porque uma muda é uma semente que já É germinou. verdade. Já é garantia de que ela vai sobreviver. Ah, aquele que é o Morro de Santiago, que tem uma capela ali em cima. Capela de Santiago. Geralmente em agosto fazemos a subida a Santiago, que é também um passeio organizado pela Junta de Freguesia, em que depois todo o valor das inscrições que as pessoas fazem para a caminhada revertem a favor dos bombeiros voluntários de Fogozinho. Então, se a gente voltar pela 3ª vez aqui para Fogozinho, a gente precisa melhorar nosso preparo físico para subir até lá. Exatamente. Só subida. Só subida, depois a descida é mais fácil.
Mas 2017 esta zona era toda florestada e era muito bonita. Agora não, agora 2017 dizimou tudo e agora em 2022 o que não foi queimado em 2017 foi queimado em 2022. Ficamos sabendo que tem uma outra festa da castanha aqui pertinho e a gente vai conferir de qual é. Na verdade, é da castanha e da jeropiga. É por isso que o Nozito se interessou. Não quer só castanha. Eu não sou bebum, não. Eu não sou bebum, não. Não quer só castanha, quer a jeropiga também. Chegamos em Famalicão da Serra, que é uma aldeia já do município de Guarda. Ainda também está aqui dentro do Parque da Serra da Estrela. E a gente vai ver mais um bate-coxa, mais um arrasta-pé. Eu vim aqui pro lado de fora da festa porque tá cheirando tão bem, cheiro de castanha assada. E do jeito que eles estão fazendo aqui, é bem parecido com o que a gente viu lá em Santa Marta de Penaguião. Com um torrador, Eu amo castanha assada. Essa tá muito especial. Ele jogou um pouquinho de sal, tá tão macia. Lá no Brasil tem castanha portuguesa e curi. Eu cresci comendo castanha curi e era assim, macio e bem docinho. Muito bom. É o mosto da uva com aguardente. Moço da uva com aguardente, esse é a jeropiga. Sim. Mas a festa é da castanha e da jeropiga, então a gente já fez as honras da castanha, eu vou fazer da jeropiga. Agora é assim, há muita forma de fazer. É tipo um licorzinho docinho, então ele é um pouquinho mais fraquinho do que um vinho do Porto, que já é um vinho mais forte, evidentemente, né? Então ele é um pouquinho mais suave. Provadíssimo, nossa, foi bem gostoso. Essas bebidas mais docinhas, elas são perigosas, né? Você vai tomando. Será que a Titinha aprova? Vamos ver se eu aprovo. Nossa, muito boa. Eu sinto bem o gosto da uva, né? Quanto mais doce, mais me ganha e mais perigoso é. De olho numa trufa aqui de castanha, que trufa eu nunca comi. Eu nunca vi trufa de castanha. É iguaria, ou seja, isto é um produto caseiro também. Toda a gente faz, digamos que a ginginha, e eu utilizo a cerejinha. Que lindo! Cereja branca, extremamente saboroso. Tem que provar, né, a trufa. Que delícia! Chocolate com castanha. Com castanha, O sim. crocante é castanha? Sim, sim. Nossa, que saboroso! A gente ainda vai ficar mais um pouquinho aqui curtindo essa festa, mas a gente se vê No próximo vídeo.